No capítulo anterior, Ino, Yuji e o Megumi partiu em busca de destruir a barreira. Ao mesmo tempo, Ogami perguntou ao Wasaka se ele tinha ouvido que o Satoru Gojo foi selado. O mesmo disse que era uma boa notícia, sendo assim as coisas estavam começando a ficar interessante. Então o mesmo perguntou o que aconteceria com o país. Ogami disse que nada iria mudar, eles iriam amaldiçoar e seriam amaldiçoados e depois iriam morrer. Hoje irei resumir o capítulo 94, mas antes de conferir, deixa o like bravo se você já é de casa. Lembrando, são vídeos todos os dias, resumo dos capítulos do mangá de Jujutsu Kaisen. Aliás, eu sou o Matheus e seja bem-vindo ao canal Alpha Nerd. O capítulo inicia com Yuji dando um soco na barreira e diz que não tinha jeito, a barreira nem tinha se mexido. Ino ficou espantado e em seu pensamento mesmo disse que em questão de ataque, Yuji poderia estar no nível do Nanami. O mesmo disse que a barreira era incrivelmente resistente e o Megumi disse que eles deveriam encontrar um ponto fraco e tentar fazer um buraco lá. O Ino disse que não fazia sentido, já que eles não conseguiam entrar. Yuji perguntou o porquê e o mesmo disse que a cortina, a barreira, estava proibindo os feiticeiros de entrar e que na teoria aquele que conjurou a barreira deveria estar dentro dela, mas poderia estar no Harajuku. Assim o mesmo tinha entendido, pois ficando do lado de fora da barreira, o conjurador aumentava o risco de ser visto ou atacado. Em troca disso, a força da barreira aumentaria. Era tipo um ovo de Colombo, mas isso ignorava completamente o básico da técnica de barreira. Sendo assim, eles estavam lidando com os malucos. Isso explicava porque o soco do Yuji não tinha funcionado. Megumi então disse que se isso for verdade, então a fonte da origem da barreira deveria estar em um lugar bem óbvio. O Ino disse que a recompensa pelo risco de ser visto era fazer uma cortina muito mais poderosa. Yuji então se perguntou aonde tinha um lugar bem óbvio e olhou para cima. Então às 10h01 da noite, na torre de Shibuya, Wasaka perguntou se os feiticeiros iriam perceber, já que aquele lugar era o mais óbvio, dentro da barreira. Ogami disse que provavelmente sim, mas mesmo se eles percebessem, a base da torre estava cheia de humanos transfigurados. Assim eles não tinham como chegar tão rápidos até eles. Então o Nui do Megumi passou por eles e eles foram pegos por um fio, um presente da Maki. Então rapidamente os usuários de maldições conseguiram escapar. A Wasaka se perguntou se eles sabiam que essas barreiras eram conjuradas pelos outros. Então o Ino, com um objeto em sua mão, disse que a origem da cortina estava lá. E Yuji disse que a Mei achava que aquele objeto já tinha uma técnica de barreira impregnada e tudo que faltava era alguém para carregá-la de energia amaldiçoada. Megumi então perguntou se eles quebrassem aquilo primeiro, eles poderiam se preocupar com o usuário de maldições depois. E o Ino disse que sim. Então o mesmo disse que estava tudo de acordo com o plano. Então ele ficou assustado. Ele percebeu que tinha 3, mas só estava uma. Mesmo assim ele quebrou o que estava lá. O mesmo em seu pensamento disse que a cortina que proibiu os feiticeiros de entrar ainda estava ativada. Sendo assim, aonde estavam os outros 2? Então o mesmo descobriu que era o Awasaka. Rapidamente o Yuji pegou pelo fio e o arremessou para fora do prédio. Awasaka disse que eles queriam era arremessar ele ao chão. Então o Yuji disse para o Megumi desativar o Nui. Assim o mesmo passou pela janela de um prédio e conseguiu pousar. Nesse momento, Ogami pediu para o seu neto lutar. Ino então disse que estava tomando conta daquelas crianças impressionantes. Sendo assim, ele tinha que fazer sua parte e começar a traçar seu caminho para se tornar um feiticeiro de primeiro grau. E colocou sua touca em seu rosto. Ao mesmo tempo, lá embaixo, Yuji perguntou aonde estava o velho e o Megumi disse que estava bem à frente deles. O mesmo disse que não tinha visto ele aterrissar. O corpo estava muito limpo, intacto, e que não importava se ele era um usuário de maldição, ele tinha caído de 4 andares. E gritou puto para ele o levantar.
Então o mesmo se levantou e disse que as crianças de hoje em dia não sentiam pena dos mais velhos. Megumi disse que eles não poderiam perder tempo e o Yuji disse que eles não iriam perder.